Muito bem, queridos, abra sua Bíblia em Gênesis 21. Gênesis 21. Eu quero hoje trazer uma mensagem que está no meu coração. Tem um amigo meu, pastor Anésio Rodrigues, quando ele vai pregar, ele fala assim: o tema de hoje, ele sempre começa as mensagens dele, quem ouve o Anésio sabe disso, o tema de hoje, e aí ele dá o tema. E a minha oração, e se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem hoje, eu ia dizer a você, o tema seria: abre os meus olhos. Eu acredito que o que mais você precise é de os olhos abertos para compreender. Jesus, ele falou assim, que os olhos são a lâmpada do corpo. Jesus falou que os olhos são a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será abençoado, toda a sua vida será abençoada. Se os seus olhos forem bons. Quando pensamos em olhos bons, a gente pensa no quê? A gente pensa em ver a vida na perspectiva de quem? Na perspectiva do próprio Deus. Agora, a grande pergunta é: como que você verá, como que você terá um olhar abençoado, sem que você conheça os propósitos de Deus para a sua vida? Quando a gente pensa em um olhar abençoado, a gente pensa exatamente, gente, em um olhar que olha pela perspectiva de Deus. Se nós não olharmos pela perspectiva que Deus quer, a nossa vida nunca será aquilo que Deus quer que ela seja. Então há uma necessidade da gente olhar para os acontecimentos, olhar para todas as coisas com um olhar abençoado. E esse olhar abençoado só é possível quando a gente absorve a palavra de Deus, quando a gente absorve a vontade de Deus, quando a gente absorve a palavra de Deus na vida. Então precisamos nós termos isso em mente, e assim nós teremos os nossos olhos bem abertos para tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E eu quero hoje embasar a minha mensagem nesse texto de Gênesis 21, Gênesis 21, do verso 14 ao verso de número 20, a palavra de Deus diz assim. Você achou aí? Achou? Diz amém para mim. Diz assim: na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água, e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com o seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não querendo ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar. Diga: então Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu um poço cheio de água, e sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro. Espírito Santo, aplica esta verdade ao nosso coração. Assim oramos agradecidos. Amém e amém. Queridos, conflitos todos nós passamos nessa vida.
A vida não é isenta de conflitos. Se você quiser ter uma vida isenta de problemas, é só você fazer uma oração de sabedoria. Senhor, me leva para 7 palmos debaixo da terra. Quem quer fazer essa oração? Ninguém. Ninguém levantou a mão, é porque ninguém quer fazer essa oração. A vida não é isenta de problemas. Nenhum de nós está blindado. Nenhum de nós está blindado para as dificuldades da vida. O que nós podemos fazer então, pastor, quanto a isso? Jesus, quando ele falou sobre os 2 alicerces na vida do homem, Jesus falou assim, lá em Mateus no capítulo 7, do verso 24 em diante, Jesus falou assim. Ele citou 2 pessoas, uma que edifica a casa sobre a rocha e a outra que edifica a casa sobre a areia. Tanto aquele que edifica a casa sobre a areia como aquele que edifica a casa sobre a rocha, ambos passam pelas mesmas situações. A grande diferença é que uma casa está firmada sobre a rocha e a outra está firmada sobre a areia. Aquela que está firmada sobre a areia, quando vem o conflito, quando vem as situações e batem contra aquela casa então é destruída. Mas aquele que está edificado sobre a rocha, os conflitos chegam, as dificuldades chegam, as circunstâncias adversas chegam e batem contra aquela casa, mas aquela casa fica firme. E por que ela fica firme? Porque ela está plantada, ela está edificada sobre a rocha. Não importa o tamanho da casa, não importa a beleza da casa, o que importa é o alicerce da casa, é onde ela está alicerçada. Não adianta ter uma casa bonita, mas um alicerce de areia. Não adianta ter uma casa maravilhosa, mas um alicerce de areia. O alicerce precisa ser qual? O alicerce precisa ser a rocha. O alicerce é a rocha. A casa precisa estar alicerçada sobre a rocha. Então, as aflições, os conflitos, eles sempre existem. Existem na vida de todos, existem na vida do adolescente, existe na vida do jovem, existe na vida do adulto, existe na vida do senhor e da senhora. Os conflitos existem na vida de todos, cada um vive a sua fase de conflito. São fases que a gente enfrenta esses conflitos. E as batalhas, elas fazem parte porque as batalhas fazem de nós o que nós somos. Foram as batalhas que fizeram de você quem você é. Foram as lutas que fizeram de você quem você é. Foram os contratempos da vida que fizeram de você quem você é. Tudo aquilo que você viveu é que fez com que você tivesse a sabedoria que você tem hoje, o conhecimento que você tem hoje, a resistência que você tem hoje. Toda a resistência que você pôde alcançar na sua vida até agora, você só alcançou porque você enfrentou situações que fizeram de você quem você é. E Jesus falou que nós teríamos aflições. Ele não falou? Falou. Ele não mentiu para a gente. Ele falou: olha, no mundo vocês terão aflições, mas eu quero dizer que em todas as aflições, em todas as batalhas, eu vou dar a vocês uma paz que excede todo o entendimento. No meio das batalhas, a gente tem paz na vida. E ele falou: eu não dou a paz como o mundo dá. Não. Eu não dou a paz como o mundo dá. Eu não dou a paz como as coisas materiais oferecem. Não. A minha paz é diferente, a minha paz é permanente. A paz de Jesus é uma paz permanente. Agora, o mais importante ao passar pelas batalhas é como a gente reage diante de cada uma delas. A maneira como você reage diante dos conflitos, ela é essencial para o seu bom desenvolvimento. Ela é essencial para a tua maturidade. Ela é essencial para o teu bom desenvolvimento. Ela é essencial para que você seja uma pessoa saudável. Como você reage diante das situações. Se você deixar que as situações elas tomem uma forma maior do que elas devem tomar dentro das suas emoções, você acarretará problemas para a sua vida. Esse texto que nós lemos aqui conta a história de Agar. Quem foi Agar? Agar foi a serva de Abraão e Sara.
Abraão tinha a promessa de ter um filho com Sara. Eles eram idosos, eles receberam uma promessa de Deus. E Abraão e Sara, eles quiseram dar uma forcinha para Deus. Como? O Abraão teve um relacionamento com a Agar, teve um relacionamento com a escrava, e aí nasceu Ismael. Eles quiseram dar uma forcinha. Nós aprendemos aqui, gente, que quando Deus nos faz uma promessa, a gente não precisa dar uma força para Deus. A gente pode ficar tranquilo que aquele que te fez a promessa é fiel. Fica tranquilo, não vai queimar etapa. Abraão queimou etapa. Se Abraão esperasse um pouquinho mais, ele ia ficar só com Isaac, ia ficar na bênção. Mas não, o Abraão quis apressar as coisas e arrumou um problema. Toda vez que a gente quer apressar as coisas, toda vez que a gente quer colocar o carro na frente do boi, a gente vai ter problema. Não vai ser legal, a gente vai acabar enfrentando o problema. E foi isso que aconteceu. O Abraão então teve um relacionamento com Agar, e desse relacionamento houve uma gravidez, e aí nasce Ismael. E depois de um tempo, a Agar, de serva, ela começa a se sentir senhora, e ela começa então a afrontar a Sara, porque Sara não dava filhos a Abraão. E depois que Isaac nasce, a afronta continua, o problema continua. E aí então, a Sara fica indignada com aquela situação, e ela diz para o Abraão, e fala: Abraão, eu quero que você, por favor, você mande a Sara embora, você mande a Agar embora de casa. E aí Abraão se sujeita àquela ideia que a mulher dele tem, e ele então dispensa Agar da sua casa, e Agar vai embora. Mas a Agar, ela recebeu também uma promessa de Deus. Ela tinha para a vida dela também uma promessa de Deus. E aí Agar sai de casa. E Agar, quando ela sai com seu filho, ela sai com uma mão na frente e a outra atrás. Ela sai sem saber exatamente o que iria acontecer, e ela sai pelo deserto. Agar se vê em meio a um deserto, a sua comida, a sua água se esgotam em determinado momento, o filho dela está quase morrendo, e ela começa a clamar a Deus para que Deus tire ela daquela situação. A minha última mensagem na quarta-feira na nossa igreja de Poá foi o que fazer em tempos de aflição, e eu me baseei no Salmo 66, para dizer que no dia da aflição a gente deve gritar pelo socorro de Deus. E o salmista diz que Deus vai nos ouvir nesse dia, Deus vai nos ouvir nessa hora. E Agar, ela fez isso. Ela gritou aos céus, ela gritou ao Senhor, ela gritou a Deus. E você vai ver o que Deus fez com ela. Agar estava clamando por água, Agar estava clamando para que o filho dela vivesse, Agar estava clamando para isso. E você sabe, gente, Deus não fechou os olhos para a situação de Agar, assim como Deus não fecha os olhos para a nossa situação. Deus não fecha os olhos para a sua situação, Deus não fecha os olhos para você e nem para mim. Estejamos nós lá onde quer que a gente esteja, Ele nunca vai fechar os olhos para nós. A bondade de Deus é maior do que a gente possa imaginar, é maior do que a gente possa compreender. E quando a gente olha para a vida de Agar, a gente percebe que há algo semelhante que acontece na nossa vida. A Agar no deserto ali, ela praticamente adormece. Adormece como? Adormece por cansaço, adormece por uma série de situações que ela estava vivendo. E eu queria nesse texto analisar algumas coisas com você, que fez com que Agar adormecesse, fechasse os seus olhos e não percebesse aquilo que Deus colocou à disposição dela. É isso que eu quero dizer a você. Deus ele coloca diante de nós possibilidades, e a gente tem que pedir a Deus: Deus, abre os meus olhos para que eu veja as possibilidades que o Senhor coloca diante de mim. Porque quando nós não percebemos, quando a gente não percebe esperança, quando a gente não percebe luz no fim do túnel, como que a gente fica? A gente fica sem esperança. Você vê como é uma questão de visão? E agora nós vamos ver na vida de Agar o porquê que isso aconteceu. O verso 14 fala que na manhã seguinte, Abraão se levanta cedo, prepara mantimentos, prepara uma vasilha cheia de água, coloca sobre os ombros da Agar e manda Agar embora com o seu filho.
E a Bíblia nos diz que ela andou sem rumo pelo deserto. Gente, o que faz nós perdermos a visão é quando a gente começa a andar sem rumo. É quando a gente começa a dar tiro no escuro. É quando a gente começa a realizar coisas sem clareza. Sabe quando você começa a realizar um monte de coisas sem clareza? Sabe quando você começa a tomar decisões onde você não tem clareza para tomar? Sabe aquela frase que dizem para você nunca tomar decisões com a poeira na frente? Vamos deixar a poeira baixar, e quando a poeira baixar bem, aí a gente vai tomar as decisões? É assim que a gente tem que fazer. A gente só toma decisões após a poeira baixar, após a gente ter uma visão correta das coisas. A Agar aqui, ela anda sem direção pelo deserto. E essa é a principal causa de algumas pessoas adormecerem, por algumas pessoas passarem por situações piores ainda na vida, e por algumas pessoas se enfraquecerem. Elas vão andando sem rumo, elas vão andando sem visão, elas vão andando sem propósito. E andar sem visão e andar sem propósito, com certeza fará um mal terrível às nossas vidas. Nós não podemos ser guiados pelo que vemos, a gente tem que ser guiado por uma visão. É a visão que tem que nos guiar. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos nos deixar levar pelas coisas que a gente vê, porque as coisas que a gente está vendo, as circunstâncias que estão ao nosso redor, elas mudam, elas passam. Elas mudam e passam. Quantas situações, quantas circunstâncias você já não viveu na vida que passou, que mudou? Quantas circunstâncias você já não viveu na vida que hoje já não são mais as mesmas? Quantas coisas mudaram daquele dia para cá? Você imagina se naquele dia você tomasse a decisão que você pensou em tomar? Lembra daquela decisão que você pensou em tomar, mas você não tomou? Sabe por quê? Porque Deus de alguma maneira te orientou, porque Deus de alguma maneira falou com você, porque Deus de alguma maneira te deu uma direção, te deu uma visão, porque Deus de alguma maneira falou para você: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Fica tranquilo. Pare nesse confronto, porque nesse confronto você não vai ter que pelejar, eu vou pelejar por você. Deus tem uma estratégia para cada batalha, e em cada batalha sua, há uma estratégia de Deus para a tua vida. Há uma estratégia de Deus para o seu coração. A Agar anda sem direção. Ela anda sem direção pelo deserto. Andar no deserto já não é fácil, imagina sem direção. O deserto, gente, ele precisa de direção. Aliás, hoje, com a tecnologia avançada, as pessoas seguiam por GPS, por uma bússola, sei lá, mas elas seguiam dessa maneira. O deserto é perigoso. Por que o deserto é perigoso? O deserto é perigoso por causa das serpentes que se escondem no meio da areia. O deserto é perigoso por causa do calor que faz durante o dia, que pode molestar você. O deserto é perigoso por causa do frio à noite, que pode causar uma hipotermia. O deserto sempre é perigoso. E quando a gente passa pelo deserto, a gente precisa de visão, precisa de clareza. Quando a gente passa pelo deserto, a gente precisa de uma visão, porque é a visão que faz você passar pelo deserto, é a visão que faz você ir em frente no meio do deserto, é a visão que faz com que você siga, é o propósito que faz com que você persevere. É o propósito, é a visão. Você sabe que algumas pessoas andam sem direção no meio das dificuldades da vida, porque elas não sabem da sua identidade ainda. Não saber quem somos é uma das piores coisas que um ser humano pode viver. Você sabe que por saber quem sou, eu sei como devo me comportar em muitas situações. Por saber quem sou, eu vou então saber também como me comportar em algumas situações, em alguns momentos da minha vida. A maior batalha que um ser humano pode ter é quando ele não sabe quem ele é. A pior dificuldade que um homem casado pode ter
é ele não entender que ele é casado, que ele não é mais solteiro. A pior dificuldade que uma mulher casada pode ter é ela não saber que ela se casou e que a partir de hoje ela é uma mulher casada. A maior dificuldade de um crente em Jesus, daquele que entregou a vida para Jesus, é ele não entender que a partir de agora a vida dele é uma nova vida, e de que as coisas velhas passaram e tudo se tornou novo na vida dele. Uma das piores coisas que se há na vida é a pessoa não saber quem ela é. A pior coisa que um jovem pode viver é o jovem não saber quem ele é em Cristo Jesus. Porque quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você vai manter a sua vida, você vai dar um bom testemunho da sua fé e você vai manter a sua vida. Você tem que saber quem você é. Eu louvo a Deus porque eu comecei a entender cedo quem eu era na minha vida. Eu comecei a entender isso quando eu tinha meus 16, 17 anos. Comecei a entender quem eu era. E a partir daí, a gente vai passando por um processo de maturidade. E eu ainda estou nesse processo de maturidade, porque esse processo nunca acaba. Sabe quando ele vai acabar? Vai acabar lá no céu, lá na glória, quando o Espírito Santo vai te apresentar como obra perfeita diante de Deus. Você vai ser apresentado como obra perfeita. Eu, pastor, você é apresentado como obra perfeita? Sim, senhor, sim, senhora. Deus vai, o Espírito Santo vai apresentar você como obra perfeita. O Espírito Santo não desiste de você. Então ele vai te apresentar como obra perfeita. Talvez você diga: será, pastor? Será? Não, vai. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e poderoso para completar ela. Mas o pior problema é a falta de identidade. E a falta de identidade revela que nós não entendemos ainda o nosso papel. A falta de identidade revela que nós não entendemos ainda o nosso propósito, não entendemos ainda o nosso chamado, não entendemos ainda a nossa direção. E a falta de identidade é um perigo muito grande. Ela é perigosa. Encontrar o teu lugar no reino de Deus, saber o que Deus tem para você, evita que você adormeça. Saber o que Deus tem para você, existe um propósito para a sua vida. Deus, Ele fez você, como disse o salmista, de uma maneira extraordinária. O Senhor nos fez, o Senhor nos formou de uma maneira extraordinária, lá no ventre da nossa mãe. Você pode até pensar que você veio como uma criança indesejada, mas você está aí, você nasceu, você viveu, e você já está nessa idade aí. Olha aí, ó, Deus tem propósito para a tua vida. Então não adianta a gente ficar pensando naquilo que não adianta. Você precisa saber, encontrar o teu lugar. Existe propósito para a tua vida. Deus fez você de uma maneira especial, do jeito que você é. E é claro, e aí Deus vai transformando a gente do jeito que Ele quer. Então não adianta, enquanto você quiser fazer as coisas sem entender quem você é, você vai ter problema. A primeira coisa que nós vemos aqui em Agar é que ela andou como? Andou sem direção. Diz que ela anda sem direção. E por que ela anda sem direção? Ela anda sem direção porque ela não estava entendendo quem ela era. Agar, ela teve um filho de Abraão, ela recebeu uma promessa de Deus. No verso 16 também diz que quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha a uns 100 metros de distância. Por quê? Porque ela não queria ver o menino morrer. Ou seja, o que Agar revela aqui? Revela que ela estava cansada. Tem alguém cansado aqui essa manhã? Tem alguém aqui que está cansado? Eu não estou falando do cansaço físico, não. Eu estou falando daquele cansaço que ninguém vê. Daquele cansaço que o descanso não faz com que a gente descanse. Aquele cansaço que quando a gente descansa, a gente acorda com aquela impressão que ainda continua cansado. Qual é o cansaço que você tem vivido? É claro que o cansaço faz parte da vida humana.
O cansaço é aquele momento que você termina tudo que você tem para fazer, e aí você se sente cansado, mas aí você se deita na sua cama, com aquele senso de dever cumprido, com aquele senso de que você fez o que pôde, com aquele senso gostoso, e aí você dorme, e aí você acorda no outro dia, você está revigorado. Esse cansaço é natural, é normal. Esse cansaço faz parte da nossa humanidade. A Bíblia diz que Jesus também descansou. Jesus parava para descansar. Jesus ia ao banheiro, Jesus tomava banho, Jesus ficava irritado, Jesus sentia dor. Tudo isso acontecia com Jesus. É tudo que acontece conosco. Cansaço. Esse cansaço é natural, mas existe um outro tipo de cansaço, aquele cansaço que é causado por um esforço desnecessário nosso. Sabe, um esforço desnecessário? Sabe quando você se envolve com coisa que você não tem controle? Sabe quando você se desgasta por aquilo que você não tem controle? Sabe quando você gasta suas energias com aquilo que você não tem controle? Sabe quando você começa a ter um desgaste desnecessário? E esse tipo de cansaço nos traz desespero, ansiedade, preocupação. Por quê? Porque nós não conseguimos atingir o alvo que a gente quer. E isso causa em nós isso. E esse cansaço também, ele é fruto daqueles que andam sem direção. Sabe por quê? Porque quando a gente anda sem direção, a gente se desgasta mais. Quando você anda sem direção, quando você não sabe para onde você vai, quando você está andando, procurando lugar para você ficar, você só se desgasta. É por isso que a Bíblia fala que o justo é como uma árvore plantada. É uma árvore plantada, que dá fruto na estação própria, e tudo quanto faz, é bem sucedido, prospera, porque ele está plantado, ele está edificado, então ele produz. O cansaço, esse cansaço que é causado por andar sem direção. Você corre, mas você não vê resultados, você patina, e você está no mesmo lugar. E quando a gente se sente cansado, a gente sente o desejo de quê? De desistir. Quantas pessoas que não querem desistir porque estão cansadas? E é normal que a gente se canse. E Agar se cansa, e Agar fica para longe de seu filho, porque ela não queria ver o filho morrer. Algo também normal, pensando ela que o filho fosse morrer, que o filho não fosse resultar em algo bom para ele. Então o cansaço é um esforço. Esse cansaço que eu estou dizendo, ele vem como fruto de um esforço desnecessário. O que é desnecessário na sua vida que você está carregando? Sinceramente, eu sei que é duro de ver isso, mas tem muitas coisas que a gente vai carregando que são desnecessárias. Tem muita coisa que a gente carrega que é desnecessária, ela não é importante. Tem muita coisa que a gente vai levando que é desnecessária, não é importante. Tem muita coisa que a gente coloca na bagagem que não adianta a gente levar, não adianta a gente carregar. A gente não tem responsabilidade por isso. Por que você está carregando algo que você não tem controle? Uma vez alguém me disse assim: ô pastor, tu vai confiar? Eu falei: rapaz, eu prefiro confiar até que me provem o contrário. Eu prefiro confiar até que me provem o contrário. Até que me prove o contrário, eu vou confiar. Até que me prove o contrário, eu prefiro confiar. Até que me prove que então eu confio. Porque eu não tenho como controlar algumas coisas. Deus quer levá-lo a um lugar de descanso. O que o salmista falou lá? Que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em lugares de descanso. Ele quer dar descanso. O que Jesus falou em Mateus 11:28? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Isaías falou que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Espera em Deus, sabe, espera em Deus. No verso 16 diz aí também que ela foi sentar-se sozinha, a uns 100 metros adiante de seu filho, não querendo ver o menino morrer. E ela disse isso chorando sem parar. Agar estava com medo. Agar tinha medo. O medo, gente, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Depende. O medo é bom quando esse medo nos preserva. Sentir medo por um instinto de preservação é bom. É bom que você tenha medo de algumas coisas, porque isso lhe preserva. Esse medo é bom. Mas há um medo ruim também. Há um medo que é ruim. Há um medo que não é bom. Então, o lado bom do medo é que ele evita que a gente se coloque em situações de extremo perigo. É o medo. Por que quando você está lá no mar lá, e você vai até determinado lugar onde a água bate, por que você não avança? Porque você tem medo. Você tem medo de que você possa morrer ali. Isso é bom. Por que você não faz uma curva em determinada rodovia? Por que você não faz uma curva correndo muito? Porque você tem medo. Não é só a multa, é o medo. Medo de se perder na curva, medo de ter um acidente, medo de você, isso tudo, muito bom, muito beleza, e isso você pode ter. Mas há outros medos que podem colocar você numa bolha. Há outros medos que podem fazer a sua vida não andar. Há outros medos que podem fazer a sua vida não dar certo. Há outros medos que podem fazer a sua vida estar encalhada. Há outros medos que fazem a nossa vida patinar. A gente anda e corre, e a gente parece que está numa esteira, porque a gente se vê no mesmo lugar. Por quê? Por causa do medo. Agar estava com medo aqui. Então a gente precisa entender que a gente tem que tomar cuidado com o medo. Tem muita gente que está vivendo uma vida estagnada numa determinada área de sua vida. Por quê? Porque ela vive com medo. Se ela tivesse um pouco mais de coragem, a vida dela seria diferente. E você sabe que na vida a gente é discipulado a ter medo ou a não ter medo, não é? Na vida somos discipulados, às vezes a gente se esquece disso. Exemplo, a minha mãe, antes de conhecer a Jesus, ela nos discipulou com aquela seguinte filosofia: de que tudo era para os outros, nada era para a gente, porque a gente era muito simples. Então tudo era para os outros, o melhor era para os outros, a vitrine era para os outros, tudo era para os outros, tudo. A gente foi discipulado assim, tudo não podia, não pode isso, não pode aquilo outro, e às vezes sem explicar o porquê não podia. Então eu cresci assim, eu queria dar um passo, meu pai, mas toma cuidado com isso, sempre esse espírito. E aí a gente foi crescendo assim. Quando a minha mãe conheceu a Cristo, a minha mãe, com mais sabedoria, ela nos redirecionou, ela teve ela redirecionou a nossa vida. Meu Deus, que dificuldade de falar essa palavra. Mas é isso aí que você entendeu, pronto. Ela nos redefiniu. Ela nos processou novamente. Vamos formatar a máquina. E formatou a gente de uma outra maneira. E aí eu fui entendendo que eu precisava perder aquilo. Sabe, às vezes a gente tem medo por causa das feridas que foram abertas na nossa vida. Tantas feridas que são abertas. Quem de nós aqui que já não teve uma ferida aberta por determinada situação, por alguém? Quem aqui que já não foi ferido? Quem aqui que já não tomou uma flechada no órgão vital e você sobreviveu? Sabe por quê? Porque Deus quis que você sobrevivesse. Porque Deus quis que você estivesse aqui.
Porque Deus quis que você vencesse, porque Deus quis que você tivesse um testemunho para contar. Você acha que o Deus que quis que você tivesse um testemunho para contar, esse Deus não quer que você tenha outros testemunhos para contar? Então esse Deus, Ele diz que Ele nos libertou do espírito do medo e nos deu um espírito de coragem. Coragem. Liberte-se do medo, deixe as feridas do passado fecharem, deixa Deus fazer algo novo dentro de você. Sabe por quê? Porque Deus tem promessas para a sua vida, e você só vai tomar posse das promessas de Deus se você não tiver medo. Porque enquanto você tem medo, você não toma posse do novo para a tua vida. Por quê? Porque você tem medo. Se você viver essa vida com esse medo absurdo que você trouxe para a tua vida, que você adquiriu, que você absorveu, esse medo não é bom. E eu sempre falo que a melhor maneira de vencer o medo é você enfrentar seus medos. Você tem que enfrentar seus medos. Tem que enfrentar. Você tem que enfrentar medos. Os medos não podem parar você, não podem deter você. Pastor Ronaldo, você tem medo de alguma coisa? Claro que eu tenho medo de algumas coisas. Todo mundo tem medo de alguma coisa aqui. Medo bom e medo ruim. Quando o medo é ruim, a gente tem que tratar com ele. Você percebeu que o medo é ruim? Trata com ele, lida com ele, briga com ele, exorciza ele, quebra o pau com ele, mas vence ele. Está dando para entender? Amém ou não amém, gente? Então tem coisa na vida que a gente tem que brigar contra. Tem coisa na nossa vida que a gente não pode deixar permanecer. Quantas coisas Deus tem te mostrado, quantas coisas Deus tem dito para você, quantas coisas Deus tem falado com você, mas o medo não deixa você ir, o medo não deixa você avançar. Não tenha medo. Ai pastor, eu tenho tanto medo de errar. Eu falei, mas meu amigo, meu irmão, minha irmã, quem não erra, só não erra quem não tenta. Você sabia? Eu não tinha medo de casar. Eu nunca tive medo de casar. A Neuma, 2 dias antes do casamento, ela vai lembrar disso, ela soltou uma que estava com medo. Aí eu já cheguei nela e falei, ó, quer desistir, desiste logo que tem mais gente querendo. Tô brincando, não falei isso não, né? Boa, né, Gabriel? Você tem que falar isso para as meninas, rapaz. Não quer o Gabriel, tem gente querendo. Então veja só. Quando a Neuma falou isso para mim, eu numa boa falei para ela, você quer desistir? Foi lá na garagem. Você quer desistir? Aproveita, não casamos ainda. Porque depois que casar, minha filha, aí é para a vida toda. Eu casei com esse espírito, casei com essa fé e com essa visão. Olha a visão. Eu sei que todo mundo que casou aqui teve uma dificuldade, casou nesse propósito, alguma coisa aconteceu e não deu certo. E Deus te deu outra chance. Deus é misericordioso e a religião não entende isso. Então, quando a Neuma manifestou esse medo, eu falei para ela, você não tem que ter medo. Eu vou cuidar tão bem de você quanto a tua mãe cuidou. Eu vou fazer isso com você. E é isso que nesses anos todos eu tenho tentado fazer. Eu acho que eu estou conseguindo, porque ela está mais bonita a cada dia. Então eu estou bem nesse trabalho. Então, gente, o que eu estou querendo dizer? Quem aqui que não casou com um pezinho atrás? Com medo. Quem aqui que não foi trabalhar naquela empresa? Com medo. Você entrou lá com medo, será que vai dar certo? Quem que não começou o curso da faculdade? Com medo. Quem que não foi fazer isso ou aquilo e teve um pouco de medo dentro de si? E aí o que você fez? Você lutou contra isso. Você falou, não, eu estou aqui para vencer. Eu estou aqui para vencer, eu estou aqui para ser vitorioso. E Deus vai me ajudar, e Deus vai me abençoar. E aí você rompeu com medo. Agar teve medo. Quantas pessoas estão estagnadas? Alguém um dia escreveu assim, ó, que o medo é como um vidro de uma vitrine. Você apenas olha o que está do outro lado, mas você nunca pode tocar.
E aí ele escreveu: então quebre o vidro que te separa das promessas de Deus e viva a promessa e toma posse dela. Às vezes você tem que quebrar o vidro e tomar posse daquilo. E às vezes o máximo que a gente faz é olhar, e a gente não toma posse daquilo. E para encerrar minha fala com você, verso 17, verso 18 diz: mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. O que foi Agar? O que Deus falou para ela? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ela está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Você sabe que de Ismael nasceram os árabes. Olha que nação poderosa. Os árabes são poderosos, são abençoados. Eles têm a bênção de Abraão. Eles têm a bênção do Deus eterno. Eles têm a bênção do Senhor Yahvé. Eles têm a bênção do Deus Todo-Poderoso. São abençoados, está aqui escrito. Mas a Agar, você percebe que por algum momento faltou no coração dela a fé na promessa que Deus havia dado. E a fé, gente, a fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que se esperam, visão, convicção de fatos que se não veem. É convicção, é certeza. Essa é a fé. Fé. Existia uma promessa na vida de Ismael, mesmo sendo ele o filho da escrava. É claro que o pessoal fica bravo quando escuta isso, mas é isso. Então, Ismael era filho de Abraão e ele levava então a promessa em seu coração. E eu quero dizer para você que quando se tem uma promessa de Deus para a sua vida, você precisa se apegar a esta promessa de Deus, se apegar a esta verdade de Deus. O cansaço, o medo, a falta de visão, elas tentam fechar os nossos olhos para as promessas de Deus. Volto a dizer para você, o cansaço, o medo, a falta de visão, ela faz com que a gente não acorde e com que a gente não veja aquilo que Deus colocou à nossa disposição, ou seja, a sua promessa. Deus colocou uma promessa diante de você. E olha aí, ó, verso 19. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água, e sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deixa eu perguntar um negócio para você. Deus fez milagre aqui, sim ou não? Sim ou não, gente? Qual foi o milagre que Deus fez? Quando você lê o texto aqui, você não vê milagre. Você vê que Deus colocou as coisas à disposição de Agar. Não era milagre. Está dando para entender? Deus colocou um poço e abriu os olhos de Agar. Agar teve que abrir os olhos para ver o poço de Deus. Às vezes você está pedindo um milagre, mas o poço está do seu lado. Às vezes eu estou morrendo de sede. Deus, me dá água. Deus, eu estou morrendo de sede. O copo com água está na minha mão. O copo com água está do meu lado. Está aqui, ó. Mas eu estou, Deus, mata a minha sede. Deus, pelo amor. Deus, o Senhor não vê que eu estou morrendo de sede, Deus. E está aqui, ó, na minha frente, ó. Está aqui, ó. É só abrir, beber e matar a minha sede. Não é milagre, mas os meus olhos têm que se abrir para perceber o que Deus colocou diante de mim. O profeta, quando ele foi lá na casa daquela mulher, naquela viúva, o profeta perguntou para ela o que? Mulher, o que você tem na sua casa? E ela falou o que? Eu não tenho nada, eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. A outra falou, ó, eu tenho umas vasilhas aqui com um pouquinho de azeite. E ambas provaram do milagre de Deus. Uma fez um bolo para o profeta e a outra foi pedir vasilha vazia. Mas Deus usou como matéria-prima para o milagre o que ela já tinha. Em outras circunstâncias, Deus, Ele fez haver milagre do que não existia. Mas em outra situação, Deus faz haver milagre a partir da matéria-prima que a gente tem.
Ele faz o milagre a partir dos 5 pães e dos 2 peixes que você tem. Ele faz o milagre a partir do cajado que você tem nas suas mãos. Ele faz o milagre a partir daquilo que Ele te confiou. Está dando para entender? Então, ao invés da gente ficar reclamando daquilo que a gente tem na mão, a gente precisa usar aquilo que tem em mão. A gente precisa usar aquilo que Deus confiou a nós. A gente precisa dizer a Deus: Deus, abra os meus olhos para ver a bênção que está do meu lado, para ver o recurso que está do meu lado, porque é tudo isso que a gente precisa. A gente precisa ter os olhos abertos para que então a gente veja tudo o que Deus já colocou à nossa disposição. Deus colocou à sua disposição, está diante de você. A Agar diz aqui: então Deus abriu os olhos de Agar. Agar estava com os olhos fechados. E por que Agar estava com os olhos fechados? Porque ela estava cansada, porque ela estava com medo, porque ela estava com sede, porque ela estava aflita, porque ela estava desesperada, porque ela não aguentava mais a vida que ela estava vivendo, e aí os olhos dela se fecharam. Então o cansaço fecha os nossos olhos, o medo fecha os nossos olhos, e aí a gente não vê o recurso que Deus colocou diante de nós. Então eu deixo essa manhã essa palavra ao seu coração. Deus está esperando um posicionamento de sua parte. Deus, Ele quer fazer coisas lindas na sua vida. Hoje, quando eu acordei pela manhã, eu falei assim, eu postei um vídeo lá dizendo: estou acordado, estou pronto, hoje é domingo, hoje é um dia maravilhoso, esse é o dia que o Senhor Deus fez, vai acontecer coisa muito linda nele, e Deus tem coisas lindas para a sua vida. Então eu quero repetir isso para você aqui: Deus tem coisas lindas para a tua vida, e você precisa desfrutar disso, você precisa ver isso. A gente não pode se guiar por circunstâncias, porque às vezes aquilo que me cerca está tão ruim de ver, está tão ruim de enxergar, e eu tenho que ir além disso, eu tenho que ver aquilo que os olhos naturais não veem. É fácil viver assim? Não é fácil, mas também não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe como é que é a história. Então marca aí, vamos conversar, e eu vou dizer a mesma coisa para você, talvez em outras palavras. Eu vou dizer para você: olha, abre os seus olhos, porque Deus está colocando recursos diante de você. Tem muita gente abrindo mão da bênção, e às vezes a gente: pastor, mas olha, eu estou muito certo, viu, das coisas. Tá bom. Esaú também estava, quando ele vendeu o seu direito de primogenitura, ele estava certo que o que adiantava naquela hora era comer. De que adiantava o direito da bênção se eu estava ali morrendo de fome? É um cara que vivia de momento. Não viva de momento, viva por visão. Não viva pelo que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora vai mudar em nome de Jesus. Vai mudar. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. E a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar, Deus sacia a fome dela. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto, e ele se tornou um flecheiro abençoado. Livro de Hebreus fala para você avançar, porque você não é daquele que retrocede, mas você é daquele que avança. A fé precisa te mover, e a fé, ela cresce a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus. A fé, ela é o instrumento que nos faz amar a Deus, que nos faz seguir a Deus, que nos faz obedecer a Deus. A fé é aquilo que faz nos apropriarmos das promessas de Deus para a nossa vida. Fique de pé. Você está aqui hoje, e você está aqui hoje, e você diz para mim, você fala para mim assim, você fala: Deus, o Senhor tem propósitos para a minha vida. Você está se deixando guiar por momentos, por circunstâncias. O que você pôde aprender com a vida de Agar aqui essa manhã? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. O que você aprende com ele aqui hoje, com ela aqui hoje? O
que você aprende com a vida de Agar? O que você aprende com o Deus que cuidou de Agar aqui? O que você aprende? Você está com medo de quê? Medo de quê? Medo de ir em frente? Medo de avançar? O risco é muito grande. Mas o risco sempre existiu, existe e sempre existirá. Mas você vai poder contar com a presença do Deus Todo-Poderoso em você, por você e através de você. Amado Pai Celeste, assiste os corações aqui agora. Assiste as vidas aqui agora, Senhor. Nós queremos, Deus, apresentar cada vida ao Senhor aqui agora. Pedir, Senhor, que a Tua bênção seja sobre nós, seja sobre o nosso coração, sobre o nosso viver. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre esse homem, sobre esta mulher. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre esses corações, seja sobre estas vidas. Que a bênção do Senhor, meu Deus, que o medo agora dê lugar à coragem. O Senhor tem uma linda história na nossa vida, Senhor. O Senhor tem um tempo precioso para as nossas vidas. Senhor, nós queremos descansar em Ti, Senhor, sabedores de que o Senhor é poderoso para nos abençoar, em nome de Jesus.